Quem faz a oração? Vou fazer. Amado Mestre Jesus, amigos amorosos da espiritualidade que nos acompanham e sempre se fazem presente nas nossas orações, nos nossos estudos, na nossa vida, Pai. Pedimos que eles continuem aqui com a gente, nos fortalecendo e intuindo no estudo desta manhã. Pai, olha pelos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram. E também olha por aqueles que não puderam estar aqui hoje. Pai, fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza, então vamos lá. Resumo do capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Haveria uma festa particular, uma festa de casamento, né? Porém, as pessoas a recusaram 2 vezes. Sendo que na segunda vez, elas ultrajaram e mataram os servos que foram convidá-las. Desinteressando-as dessa festa particular, cada um foi para os seus negócios para cuidar dos seus bens. Bom, então o rei se encheu de cólera, exterminou os assassinos e queimou, incendiou a cidade. E fez o terceiro chamado para a festa no cruzamento do caminho bom e do caminho mau, chamou em todo lugar e a sala da festa se fez cheia. Bom, porém, nela tinha um homem sem a túnica nupcial. Inquirido pelo rei, o homem nada respondeu, guardou silêncio. Então, Deus pediu que lhe fossem atadas as mãos e os pés, e ele foi posto para fora, onde havia trevas e onde havia pranto e ranger de dentes. É assim que muitos serão chamados, e poucos serão escolhidos. Beleza? Lembra no livro Ação e Reação que o Espírito Sâncio, ele tem poder, inclusive, para colocar para fora da mansão aquele que não está se comportando adequadamente. Né? Sim. Beleza? Bom, a pessoa incrédula, ela não entende essa parábola, e ainda mais, como é um convite para ir a uma festa, que ninguém quis ir, houve uma recusa, e ainda mataram os convidados, ele afirma que as parábolas não podem passar do limite da probabilidade. Ele crê na inverossemelhança da parábola, porque não compreende o sentido oculto. Jesus acompanha as parábolas com os hábitos e os costumes do povo, né? O povo a quem ele falava. E qual era o objetivo principal dessas parábolas? Era, da maioria delas, penetrar, fazer com que a massa penetrasse sobre a ideia da vida espiritual. Né? Ora, mas para aquele que não se coloca nesse ponto de vista da vida espiritual, é que essas parábolas parecem inverossemelhanças, parecem improváveis, não compreendem o sentido. Mas o sentido é que o reino dos céus é comparado, é assemelhado à festa de casamento. Os primeiros convidados eram hebreus, porque foram os primeiros a conhecer a lei. Né? E os enviados para convidá-los, para convidar o povo hebreu, foram os profetas, que estavam constantemente exortando-os a seguir o bom caminho. Porém, os profetas eles não eram ouvidos.
eram desprezados e muitos foram mesmo massacrados. É que o povo mundano desejava cuidar dos seus negócios indiferentes às coisas celestiais, né? Acreditavam que a promessa dada a Abraão, quanto à descendência de Abraão cobrir a terra, semelhante ao número de estrelas celestiais, tratava-se de uma dominação, digamos, efetiva, de uma dominação material. À exceção do povo hebreu, todos os demais povos eram idólatras e politeístas. O que é a idolatria? Idolatria é admirar elementos naturais e elementos humanos como se fossem divinos, né? E nisso se acreditava tanto em elementos efetivamente da natureza inanimados, como árvores, rios, lagos, ou objetos animados. Se admirava os animais, né? O touro, o bezerro, a cobra. A cobra era símbolo de transformação, porque ela mudava de pele. Como a vida que levavam do gavião, da águia, era uma vida por cima e tal, sempre certeiros nos seus botes, eles eram considerados sábios. Era o símbolo da sabedoria. Então, daí se tira tudo a respeito da idolatria. Então, fora dos hebreus, todos os outros são idólatras e politeístas. A própria Roma chegou a ter mais de 30 mil deuses, né? Se nesses outros povos alguém tinha a ideia de uma unidade divina, esse sistema ficava no caráter pessoal, dado somente a iniciados. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. Então, os primeiros a receber a lei divina, tanto por Moisés quanto por Jesus. Daquele povo, daquele pequeno foco, essa luz deveria se espraiar para todo o mundo, triunfar as ideias do monoteísmo sobre o paganismo. E, dessa forma, da posteridade do monoteísmo, da vitória do monoteísmo sobre o paganismo, é que foi dada a promessa de Abraão de que os seus descendentes seriam numerosos quanto as estrelas. Mas os judeus repeliram o ensino para se apegar ao culto externo, ao culto exterior. De forma que, assim, o mal se acumulou, a nação foi escravizada, foi dividida em facções, e a incredulidade chegou mesmo até os santuários. Houve reis que praticavam até adoração a Baal, outros sacrificavam seus próprios filhos, né? Alguns dos reis, principalmente do reino de Israel, o reino de cima, com 10 tribos, e o reino de baixo, algumas vezes também o reino de Judá. Então apareceu Jesus para chamá-los à lei, né? Alongando o horizonte do raciocínio para a vida futura. Mas os convidados repeliram esse ensino e mataram até o Cristo, perdendo assim o fruto da iniciativa de serem os primeiros convidados para a festa das bodas. Porém, a responsabilidade não caiu sobre todos do povo, porém, principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação pelo seu orgulho, pelo seu fanatismo. Eles é que se recusaram a ir à festa, a festa particular do casamento. Então, o convite passou a ser dirigido a todos, bons e maus, idólatras e politeístas, e aqueles foram admitidos na festa caso aceitassem o ensino, né? Foram admitidos na festa em substituição aos primeiros convidados. Porém, não basta aceitar o convite, entrar na festa e sentar-se à mesa. Há uma necessidade de se vestir uma túnica especial, que é, digamos, a aquisição de brilho no perispírito, certa rarefação do perispírito, e o que só se consegue com pureza do coração, prática do amor e aplicação efetiva do princípio
de que fora da caridade não há salvação. Assim, muitos são os que ouvem, porém poucos são os que aplicam, né? Assim, por consequência, poucos são dignos de entrar no reino dos céus. É por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Beleza? O outro ensino é relativo à porta estreita. É uma porta pequena, porém é ela que é a porta da vida. O caminho que conduz a ela é apertado e poucos frequentam esse caminho. Agora, a porta da perdição é uma porta larga, o caminho que conduz a ela é espaçoso e muitos seguem nesse caminho, né? Muitos perder-se-ão por essa porta, a porta larga, né? Devemos nos esforçar para passar pela porta estreita, porque muitos procurarão transpô-la, mas não conseguirão. E quando Deus entrar e fechar a porta, muitos pedidos do lado de fora para abri-la, e a resposta de Deus será: não sei de onde sois. E lembraremos a Deus: nós fomos comensais teus, nós fomos teus alunos. E novamente a resposta dele será: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As práticas contrárias à religião, prática de injustiça, de crime, de perversidade, de corrupção, né? Então lá fora haverá pranto e ranger de dentes. Enquanto Abraão, Isaque e Jacó e os profetas estarão no reino superior, muitos de nós, não nós aqui particularmente, né, se Deus quiser, não entraremos pela porta estreita, né? Mas muitos que transporão essa porta estreita virão do leste, virão do oeste, virão do setentrião, quer dizer, do norte, virão do meio-dia, quer dizer, do sul, né? É assim que os últimos, quem eram até politeístas, serão os primeiros, e os primeiros, às vezes, que eram monoteístas, serão os últimos, né? Então vamos lá. A porta da perdição, por que que ela é uma porta larga? Porque numerosas são as paixões más. E esse caminho que leva a ela é um caminho muito frequentado. A porta da salvação é estreita por que razão? Ela é por essa razão estreita, porque são necessários grandiosos esforços para nós vencermos as nossas más tendências, para que nós abdiquemos das nossas más paixões. É por isso que a porta é estreita. E esse é, além de tudo, o estado atual da humanidade, um estado de provas e expiações na qual predomina o mal. Porém, após as transformações, o progresso nosso, essa estrada do bem será mais frequentada, de forma que o ensino de Jesus relativo à porta estreita e à porta larga, ele se inverterá. Portanto, é um ensino relativo, não é um ensino absoluto, né? Não é uma máxima de caráter absoluto. Haja vista que nós tornaremos a porta estreita larga, né? E a porta de perdição ficará menos frequentada. Agora, quem crê numa existência única, acredita que Deus é muito, não crendo no progresso da humanidade, por consequência, através da reencarnação, já que ela é uma necessidade para a conquista do reino de Deus. Mas quem crê numa existência única acredita que Deus é muito severo por condenar a imensa maioria dos homens através dessa assertiva de porta estreita e porta larga. Então, a ideia de uma única vida, ela está em contínua contradição com os ensinos de Jesus e com a justiça de Deus.
Agora, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, que mostra justamente o progresso dos mundos, o horizonte mental do homem se alarga e há luz sobre os pontos obscuros da fé. O nosso presente é solidário ao nosso passado e também com relação ao nosso futuro. E nós podemos compreender com muita profundidade as máximas do Cristo. Beleza? O outro ponto é que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Quem entrará é quem faz a vontade do Pai, né? Muitos dirão, do lado de fora, Senhor, não profetizamos, não demos comunicações mediúnicas em teu nome, não expulsamos demônios, não realizamos milagres, e Deus proporá o afastamento dos iníquos, dos que cometem práticas, né, criminosas, perversas, tudo que for oposto à religião. Agora, o homem que ouve o ensino de Jesus e o pratica, ele é considerado um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Vêm as dificuldades, ele sofre tentações, ocorre chuva, transbordamento do rio, vento tenta derrubá-los, mas a casa sofre pouco, ela permanece de pé. Agora, aquele que ouve e não pratica é o homem insensato, cuja casa foi construída na areia. Vêm as dificuldades da vida e, efetivamente, ele é derrubado, grande é a sua ruína. Bom, então vamos lá. Quem violar os ensinos de Jesus, e pior, ensinar a violar, esse será um dos últimos no reino dos céus. Agora, quem cumprir e ensiná-lo, será grande no reino dos céus. Não adianta chamar Jesus de Senhor e não cumprir os seus ensinos. Essa é uma prática inútil. Chamá-lo de Senhor e não realizar as suas assertivas, as suas máximas. Assim como não é cristão quem pratica atos exteriores, sacrificando a própria conduta moral pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela cupidez, pelas paixões. Passar dias em orações, sem buscar ser melhor, sem buscar ser mais caridoso, sem buscar ser indulgente, quer dizer, tolerante, perdoar as ofensas, não é discípulo de Jesus. E, de certa forma, se assemelha aos fariseus antigos, que possuíam a prece nos lábios e não no coração. Ora, portanto, a religião de forma, a religião com características exteriores, ela pode ser imposta aos homens, pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. Em vão, diremos, mas nós falamos mediunicamente e até de forma profética, mas nós ensinamos Jesus, falamos do seu evangelho, expulsamos espíritos inferiores. Que dirá Deus? Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que desmente pelos atos o que diz pelos lábios, que calunia, que expolia, que adultera, que odeia, que mata, que faz chorar em vez de consolar. A consequência para vós será o pranto e o ranger de dentes, porque o reino de Deus é para os que são brandos, para os que são humildes, para os que são caridosos. E a justiça divina não se dobra pelo número de palavras ditas, nem pelo número de genuflexões, nem pelo número de vezes que nós nos ajoelhamos. O único caminho para chegar aqui, para se ter graça, é o caminho do amor e da caridade. Ora, por consequência, as palavras de Jesus são eternas, porque são verdadeiras e são
o cumprimento dessas palavras a única garantia que temos para termos uma boa vida celeste, para termos paz, para termos tranquilidade, para termos estabilidade desde a vida presente, da vida na Terra. Assim é que estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha. Dessas palavras de Jesus, se conservadas, é que nós tiraremos a felicidade futura nossa. Agora, das palavras opostas, essas palavras são casas na areia, serão derrubadas. O outro ensino é: muito se pedirá a quem muito recebeu. O servo que sabe da vontade do seu amo e não está pronto, e não cumpre o desejo do amo, ele será mais castigado, será até rudemente castigado. Agora, o servo que não sabe da vontade do amo, que faz coisas dignas de castigo, ele será menos punido. Porque mais se pedirá para aquele a quem mais se deu. Aquele em quem se confiou maiores tarefas, ele tem maiores contas a prestar. Jesus, então, exercerá um juízo, né? De forma que os que não veem, vejam, e os que creem que vê, se tornarão cegos, né? Não adianta saber muito dos assuntos do mundo e não saber bem os assuntos religiosos, como também não adianta saber os assuntos religiosos e não praticá-los, né? É assim que André Luiz, no livro Nosso Lar, ele que era um dos médicos conhecidos na Terra inteira, basicamente, no mundo todo, e que até hoje foi proclamado um herói nacional nas universidades de medicina. Quando ele chega no plano espiritual, todo aquele meu conhecimento que eu tinha eram como folhas levadas por um vendaval. Então, aqueles que veem serão cegos. E os fariseus perguntaram, então: nós somos cegos, Senhor? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas vocês veem, por isso permanece em vós o pecado. Essa máxima também vale para o espiritismo, porque há quem o conheça e não o pratica. É, por consequência, tão culpado quanto os fariseus. O evangelho, agora pensa, vamos fazer uma ideia do evangelho no mundo. O evangelho ele está só nas seitas cristãs. E nas seitas cristãs, uma boa parte das pessoas não leem o evangelho. Dentre os que leem, poucos compreendem, onde se conclui que a maioria das pessoas não conhece o ensino de Jesus. Beleza. Porém, o Espiritismo, que é uma parte dos ramos do cristianismo, uma parte da seita cristã. No Espiritismo, essas máximas estão bem reproduzidas, em diferentes formas. Elas estão desenvolvidas, comentadas com muita clareza, estão, por consequência, ao alcance de todos. Não são ensinos circunscritos, todos podem recebê-lo. Porque o espiritismo, os espíritos se comunicam em toda parte. Ora, ninguém pode alegar ignorância. Seja esse ensino recebido diretamente dos espíritos ou indiretamente através de um médium. Então, o espírita não tem desculpa. Não pode dizer que não sabia. Não pode dizer, eu não entendi bem. O sentido da palavra estava um pouco obscuro. Assim, se nós não aproveitamos, se apenas admiramos os ensinos como uma coisa curiosa, uma coisa interessante, sem tocar o nosso coração, e continuamos como pessoas vãs, orgulhosas, egoístas, apegados ao bem material, sem nos tornarmos melhor
no contato com o próximo, seremos muito mais culpados. Porque o espírita tem meio de conhecer a verdade. Beleza, gente? E também o médium, que recebe boas comunicações, ele ainda é mais censurável, caso nele persista o mal, já que ele escreve a sua própria condenação. Quer dizer, os espíritos vêm dar um alerta de qual será a consequência daqueles maus atos praticados. Porém, esses médiuns que recebem boas comunicações, muitas vezes eles são orgulhosos. Creio que os espíritos, por intermédio deles, se dirigem aos outros e não a eles mesmos. Ora, é a aplicação do princípio de que se vê a trave no olho alheio, mas não se vê o cisco no olho alheio, mas não se vê a trave no próximo, né? Porque, então, a conclusão, porque se fosseis cegos, não terias pecados, mas o espírita vê. Pois a culpa é proporcional às luzes que se possui. Ora, no tempo antigo, os fariseus eram mais esclarecidos, portanto, que o povo, portanto, são mais dignos de repreensão. O mesmo acontece com os espíritas, que eles têm muito recebido. E caso não cumprem, serão mais, né, responsabilizados. Porém, também, se cumprirem, muito mais será dado aos que souberem aproveitar. Então, a primeira vigilância nossa, que somos espíritas, é o quê? Dado o conselho dos espíritos, verificar se aquele conselho não tem algo que nos diga a respeito. Essa é a primeira aplicação do princípio da vigilância, porque o Espiritismo quer multiplicar os chamados e quer também multiplicar, por consequência, os escolhidos. Então vamos lá, instrução dos Espíritos. Dar-se-á àquele que já tem. Mensagem da Joana de Ângeles, que escreve no Evangelho como um espírito amigo. Naquele filme do Divaldo, né? Quando o Divaldo cobra da Joana, você nunca escreveu para mim, né? Ela diz assim, tudo que eu escrevi até agora foi para você, você não entendeu? Quer dizer, a gente não olha aquilo para a gente, né? A gente só pensa que é para os outros. Não e é dá, para a né? gente. É. Não dá, é para a gente. É. Os discípulos perguntam a Jesus por que ele lhes falava por parábolas. Ele diz que aos discípulos cabe conhecer os mistérios. Eles podem conhecer os mistérios do reino dos céus e eles, o povo, não. De forma que aqueles que já têm, mais receberão e eles ficarão em abundância. E os que não têm, mesmo que têm, se lhe tirará. Por isso que ele fala por... Agora, quem tem mais, não é que vai ficar isolado, não é o conhecimento exclusivo, recebido como algo meritório, é responsável. E ele tem que, ao longo do tempo, repassar os que não têm. Mas voltando aqui, por isso é que eu lhes falo por parábolas, porque eles veem, mas não enxergam. Ouvem, mas não entendem, não compreendem, conforme profetizou sobre eles Isaías. Ora, então devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos e guardamos, porque nessa sintonia de pensamento, nós ficaremos na faixa daquele pensamento que nos é mais mediano, vinculado aos pensamentos dos outros. E assim como nós, por consequência, julgamos os outros através dessas ideias que nós próprios, que são nossas, e às quais acrescentamos as dos outros que sintonizam naquele processo, por essas ideias que julgamos os outros, seremos também julgados e ainda com algum grau de acréscimo. De forma que dar-se-á ao que já tem e mesmo que não tem, lhe será retirado. Esses ensinos
parecem paradoxais, mas nós já explicamos a respeito disso, né? Ora, o que recebeu, então, é o que entende a palavra e busca progredir. Pelas tentativas, ele se torna digno de receber de Deus um ânimo para coroar os seus esforços. Ora, de forma que, se perseverarmos no bem, atrairemos para nós o atendimento divino, que nos fará subir a montanha, na qual o repouso está no topo. Retirar do que tem pouco não é Deus quem retira, é o próprio Espírito que, sendo pródigo, gastador e descuidado, não sabe conservar os seus patrimônios espirituais nem aumentá-los, não sabe fecundar a pequena moeda que Deus lhe deu. Ora, quando nós não cultivamos o campo, esse campo então se cobre de ervas e parasitas e, por consequência, não haverá colheita. Não é Deus quem retirou, foi falta de cuidado nosso. Por consequência, nada será produzido, não terá colheita. Mas da parte dos espíritos superiores, tudo estava preparado para nós, mesmo antes do nosso nascimento. Ora, a parte divina estando pronta, de quem devemos nos queixar? Devemos nos queixar simplesmente de nós mesmos. Bom, qual é a solução então? Arrepender-se é ficar chorando? Não. Arrepender-se e trabalhar com coragem, cultivar o solo, lavrar fundo essa terra, que somos nós com o arrependimento e a esperança, lançando a boa semente e não a má semente. Regar com amor, regar com caridade, e Deus dará então, nós como passaremos a receber, ele dará então mais ainda um apoio a nós. E o nosso sucesso coroará os nossos esforços. É assim que de um grão podem se produzir 1000 frutos. Ela então nos pede que tenhamos coragem, que tomemos do arado da charrua, lavrando nosso coração, arrancando dele a discórdia, a sensualidade, para semearmos em nós a boa semente. E o orvalho divino fará com que produzamos frutos da caridade. Reconhecimento dos cristãos pelas obras. Mensagem de Simeão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, só os que fazem a vontade do meu Pai. E ele pede para que escutem esse ensino que ele trará, todos aqueles que acreditam que o Espiritismo é obra do demônio, porque agora é tempo de ouvir. Estar a serviço de Jesus não significa ser servo fiel dele. Dizer-se cristão não significa também ser servidor do Cristo. O cristão verdadeiro não é reconhecido pelas aparências. Ele é reconhecido pelas suas obras. Da mesma forma que a árvore não é reconhecida por ela própria, e sim pelos frutos. Ora, a boa árvore é considerada boa porque os seus frutos são bons. A árvore má é considerada má porque os frutos não são bons, né? Quando o fruto da árvore não é boa, a análise do fruto levará ao corte ou fogo da árvore e não do fruto, né? Qual é o fruto, então, da árvore do cristianismo, essa árvore possante, que, por enquanto, a sua sombra cobre parte do mundo, não o mundo inteiro, que ainda não abriga todos, mas deseja abrigar, né? Os frutos dessa grande árvore são frutos da vida, frutos de ânimo, frutos que querem dar alegria, felicidade e bem-estar.
frutos da esperança, frutos de fé. O cristianismo, ele se esforça por pregar as virtudes divinas, esforça, por consequência, para espalhar esses frutos. Porém, poucos somos os que colhem esses bons frutos. A árvore é boa, mas os jardineiros são maus. Queremos adaptá-la às nossas ideias, às nossas necessidades. Nós, muitas vezes, ao longo da história, talhamos essa árvore, rebaixamos-la, mutilamos-la, e muitos dos seus ramos ficaram estéreis, sem frutos, sem produção. E vem o viajor sedento, que são outros irmãos nossos, tentando se abrigar na sombra e tentando encontrar nesses ramos frutos de esperança na busca de aquisição de força e coragem. Mas o ramo está árido, seco, prenunciando um futuro de dificuldade. Até as próprias folhas dessa árvore estão a cair. É que nós as queimamos. Simeão pede então que abramos o nosso coração e os nossos ouvidos, que cultivemos essa árvore para que ela produza frutos, aqueles frutos que comentamos, frutos de vida eterna. Jesus foi quem plantou essa árvore e nos convida a tratá-la com amor, para vermos os frutos serem produzidos abundantemente. E nós que estamos em determinado ramo dessa árvore, não devemos mutilá-lo, cortar os galhos. Essa árvore tem o desejo de estender a sua sombra sobre o universo inteiro, para que todos os viajores se descedentem nela. Ora, não podemos guardar esses frutos para nós, porque eles apodrecem e podres não servem a ninguém. É assim que poucos serão escolhidos, apesar de muitos chamados. É que não podemos monopolizar esses ensinos, que são pão da vida, como temos monopolizado o pão material. Os frutos são para todos. E procuremos os famintos para levar esses frutos de fé, de esperança, de alegria. E também os tragamos para debaixo da copa da árvore, para que eles partilhem do abrigo que ele oferta. Não podemos levá-los e não podemos ser conduzidos aos espinheiros, porque os espinheiros não produzem essas uvas, não produzem esses bons frutos. Devemos, então, nos afastar daqueles que querem nos levar às sarças. E também, não devemos levar ninguém às sarças. Sigamos aqueles que conduzem a árvore da vida. Jesus, o que ele nos diz? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quem entrará é aquele que faz a vontade do Pai, que faz a vontade divina. Creiamos e oremos. Beleza, gente? Beleza. Esse foi o nosso resumo do capítulo 18. Beleza. Beleza? Tranquilo. Vamos começar o outro? Não, hoje não, né? Vamos refletir? Vamos ter que passar o dia refletindo nesse. Não adianta a gente apressar, senão a gente não colhe os frutos. Não fixa nós temos que ver, né? Como diz o que a gente acabou de estudar. Aquilo isso. Temos que ver. Vamos fixar a coisa. Vamos trabalhar essa semente nesse solo.
Tentar Eu estava praticar. olhando, João, essa coisa assim. Eu me lembrei na hora que você começou ali, né? Senhor, Senhor. E eu me lembrei daquela mulher que está fora da mansão Paz e que ela pede para entrar, dizendo que ela está arrependida, né? E aí o André Luiz diz assim, mas olha, ela está arrependida, deixa ela entrar, não sei o quê. Aí não sei quem era que estava com ele e disse assim, quer ver? Ela não está arrependida. Aí chega e nega, né, para ela, não, não, você não pode entrar. E ela emite um monte de blasfêmia. Aí ele diz assim, tá vendo? Ó, ela não está, ela está se fazendo que está já arrependida para poder entrar na mansão, né? Só que se deixar ela entrar, ela vai tumultuar. Vai. Vai É botar tudo verdade. vai botar tudo a perder. Verdade. É isso aí. E é isso que a gente tem que fazer, é fixar os ensinamentos, né? Os É, ensinamentos estão aí. E a gente tem que exato. fixar eles e colocar em prática. E a cada leitura, a gente sente que a porta estreita começa a abrir uma aresta, né? Então, o negócio É, é praticar para entrar, né? Eu estou sentindo um peso enorme, gente de Deus. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, Eu estou tentando algumas coisas, já estou começando a vencer, mas não é fácil, não. Tem que... nessa nesgazinha que está aí, vamos tentar meter o pé. Não, vamos devagar, vamos devagar. Não, mas a gente meter só ali a pontinha do pé para não fechar a nesga. Vamos tentar Sim, abrir sim, ela sim. mais. Mas está muito boa a sala, está bem esclarecedora. Não Tá. tem desculpa agora acabou a desculpa. Exato. Acabou a desculpa. Acabou. Exatamente. Graças ao João, estamos conhecendo muito mais. A gente está só lendo o livro. Não, mas você nos esclarece muita coisa daí que a gente lê sozinho, tá? Nós não entenderíamos, né? Mas com as explicações que você vai trazendo daquilo dali, é que a gente passa a entender, inclusive, assim, eu estava vendo que, assim, quando as pessoas te perguntam, você diz, não, mas olha, isso, repara bem, está escrito assim, ó, e não sei o quê. Inclusive, eu já fiz alguns católicos, né, que não acreditam na reencarnação, aí eu falo, eu digo ali, olha ali, o que Jesus está ali com os discípulos, e ele fala, tá, que Isaías já veio e ninguém o viu. Quem era Isaías? Aí o pessoal pergunta, né? Era João Batista? Tá? Aí quer dizer, você vê ali, quer dizer, tem a reencarnação. É. Né? Ali você está demonstrado. Aí eu comento, eu falo, ó, mas tudo o quê? Foi os ensinos que a gente foi tendo com você. Agora aqui, ó, Joana, quanto mais lê, aqui está tudo muito claro, né? Muito simplificado a lição através da Joana. Também esclarece bastante, ajuda muito. Se não entender a reencarnação, não vai entender o Evangelho. Né? Como falou o capítulo de hoje até. Né? Exatamente. É por Senão, aí que a gente... Senão fica em contradição com os ensinos de Jesus. A crença de uma vida única e o ensino de Jesus muitas vezes parecem contraditórios. Então, se não entender a reencarnação, não compreende as parábolas de Jesus, as máximas. Exatamente. Então, tem que é um ensino de características fundamentais, né? Para quem estiver preparado, você falar a respeito da reencarnação. Porque alguns outros também não vão estar preparados, né? Então, a gente tem que sondar a pessoa. Imagina você falar para o americano que ele vai reencarnar em algum outro local, ele vai te expulsar de lá, não está preparado. Para ele, a reencarnação tem que ser um dos últimos ensinos, tem que vir cultivando outros ensinamentos, falar da alma e tal.
Mas Exatamente. Na verdade, o brasileiro, espírito né? até tem o próprio espírito tem a ideia, a noção da reencarnação, e como eu percebi em mim certo tempo, e eu fugia do assunto porque eu sabia que o meu espírito sabia da reencarnação, mas ele me trazia um momento de fuga para mim não assumir a responsabilidade do aprendizado e da conscientização. Foi isso que eu senti um tempo atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu fugia da lição, porque o próprio Espírito sabe que no momento que ele aprender, ele tirou a nuvem, né? Tirou as nuvens, aí então não tem outro meio. Então ele vai adiando, nem foge, ele vai adiando. Eu fui adiando até que chegou a hora, né? É Tirar as aquela nuvens. coisa assim, eu acho que não é nem que a gente tenha fugido daquilo dali. Eu acho que para tudo teve um tempo, né? Eu acredito naquela coisa de que a gente tem um tempo para a gente saber das coisas, né? Quer dizer, até então eu vinha naquela, eu sou espírita, mas eu leio livro espírita e tal. Eu lia, mas nunca estudei. Aí que depois que eu passei a estudar é que você passa a compreender, tá? Aí vai abrir teu olho, você vai ver. É ali que você vai ver. Eu tenho certeza que muita gente que lê essa questão do rei chamando para a festa da bodas e tudo, as pessoas não compreendem, Não. entendeu? Eu fui a uma missa com a minha cunhada lá em Manaus, né? Onde tem um padre. Eu gostei do jeito que ele faz, sabe? Quando ele lê o trecho do Evangelho e ele explica. João, eu tenho certeza que ele é intuído pela espiritualidade ali naquele momento, porque ele fala como se ele fosse espírita. Aquela parábola ele explica para as ovelhas dele lá, tá? Como se ele fosse espírita. Olha, se você vê as pregações que ele faz, é muito. Eu falei para minha cunhada, eu disse: olha, é muito bom esse padre, tá? Aí, assim, aquilo eu me lembrei assim de Santo Agostinho, sabe? Que vem trazer aquelas máximas do Cristo, mesmo dentro da Bíblia. Mesmo sendo católico, eles compreendem, eles sabem, eles falam. Não são todos, mas são poucos, né? Como diz o ensino de hoje, né? Poucos entrarão e poucos verão, né? Então, eu vi que ele vê a situação ali. É muito legal, gostei eu não sei como é que... Eles têm um nome lá que eles falam, né? Daquele momento que eles fazem lá, onde ele lê uma parte do Evangelho, no caso da Bíblia, né? E aí aí ele começa a falar a respeito, vai. João, muito bom, muito bonito mesmo. Você vê que é assim, aquela coisa explicada como está explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. De repente ele lê obras espíritas, né? De repente ele lê. Pois é. O próprio Kardec falou que não é o Evangelho segundo o Espiritismo não é, digamos assim, um livro, como ele só trata do ensino moral, exclusivamente do ensino moral, ele é um livro para qualquer culto. Pois é. Olha, muito bom, eu gostei mesmo. E acho bacana isso da pessoa, sabe, ter esse conhecimento e poder repassar, né, para o isso. Agora, como está na coisa, nem todos verão, nem todos estão ali, mas não vão ver. É. Tá? Mas é isso. Quem vai... você ia falar? Não. Quando a gente também era jovem, a gente fugia um pouco do Evangelho, como a Estefânia disse aí, né? Não queria saber de nada, né, Estefânia? Só da curtição. Então vê que a Gabi está super bem aí, ó. Né?
Jovem ainda. Jovem, já aprendendo, já tendo o conhecimento que nós viemos buscar. Eu, por exemplo, tenho 4 anos, 5 anos, né? Quer dizer, eu estava o quê? Com 54, 55 anos. Estou beirando os 60 agora que eu estou desperta para a coisa. Mas antes tarde que nunca. Com certeza. Com certeza. O salário será o mesmo, não é isso? Exatamente. Aquele que chegou na última hora. Com certeza. O arrependimento pode levar a uma boa colônia espiritual. Lá nessa colônia espiritual terão espíritos superiores a nós. Então, digamos assim, o salário será o mesmo nesse sentido, porque a gente, pelo arrependimento e trabalhos da última hora, a gente pode ter acesso a muita coisa que pessoas bem superiores a nós também estão ali naquela mesma região com acesso às mesmas coisas. É óbvio que muitas vezes nesses locais as pessoas serão nossas instrutoras, mas de qualquer forma, né, é muito melhor receber salários assemelhados a espíritos superiores a nós, mesmo trabalhando na última hora. Não, hoje eu tenho assim que agradecer, porque são várias pessoas na sua vida que te levam a vir para o espiritismo, né? Quer dizer, eu fui ter assim aquele primeiro contato, né, com o meu tio, que ele é umbandista, né? Então foi um primeiro contato que eu tive, porque até então eu era católica, de ir à missa aos domingos e tudo, criança, né? E eu tinha uns 10 anos quando eu vi pela primeira vez a questão espiritual, de um modo geral, né? Com relação a esse meu tio, que é umbandista, né? Aí, dali, eu comecei a buscar isso aí, né? Aí, buscar um entendimento. Mas, assim, aquela coisa bem esparsa, né? Não tinha tanta curiosidade assim. E aos 19 anos para 20 anos, eu ganhei o Evangelho de uma amiga da minha mãe. Não sei porquê, a gente estava na rua, assim, conversando e tudo, e ela pegou, me deu o Evangelho dela. Aí eu comecei a olhar ali, aí falava no livro, tinha a questão dos livros dos espíritos, tinha umas anotações. Aí eu fui e busquei o livro dos espíritos. Li algumas questões, assim, mas também tudo vago, né? Aí depois fiquei só lendo o livro espírita, lendo os romances, né? Sem estudar. Aí depois, com a Milce, não, vamos tal, porque vai ter lá no discípulo, tem estudo dos livros, vamos lá. Aí a gente começou a ir no discípulo, né? Aí lá conheci a Abadia chegou, o João lá na federação, lá eu fui para a federação. Quer dizer, tudo, como a coisa vai encaixando e você vai aumentando o seu conhecimento. Vai subindo a escada, né? Você vai subindo ali, assim meio que vai engatinhando, né, ali naquela sequência, né, para começar a dar aqueles primeiros passos, igual a criança, né, que engatinha, depois vai dando os primeiros passos, né? Hoje eu já converso sobre o espiritismo, já tenho, não vou dizer que eu saiba, mas já tenho um certo conhecimentozinho para, sabe, olha, tem isso, pensa bem, não faz, sabe? Já consigo ter essa visão, né? Tenho aquela visão mais centrada das leis morais para poder repassar, né? Ó, cuidado, porque isso é o principal na vida da gente, a lei moral. Então, eu já consigo hoje, né, ter essa visão e poder conversar a respeito. Então, agradeço muito a várias pessoas que me trouxeram. Beleza, joia. Mas eu acho que nada é por acaso, né, João? Já tá lá que vai ser dessa forma. É.
Verdade. Ainda bem, que aí eu não volto sem saber nada. Já sei alguma coisa. Vamos em frente, né? Vamos subir, Com vamos subir. certeza. É. Vamos começar a andar, né? É. Quem faz a prece? Mais ou menos. Jesus, amado mestre amigo, agradecidos estamos, Senhor, por estarmos juntos em seu nome e acabamos de estudar o vosso Evangelho. Que todo esse conhecimento, ele entranhe, Senhor, em nós, para que nós possamos não só ouvir, mas também praticá-lo. Ilumina, Senhor, os nossos amigos, nossos familiares, para que o nosso conhecimento também possa ser estendido, não só a eles, mas também a todos que necessitam. Nós tenhamos perseverança, fé e humildade para praticar todos os ensinamentos que foi adquirido através desses estudos. Ilumina também, Senhor, todos os nossos irmãos que não puderam estar conosco. Abençoe a todos aqueles que estão necessitados, hospitalizados, adoecidos, que estão encarcerados, mesmo que seja o cárcere, Senhor, da mente, do corpo. Abençoe a cada um que necessita do seu amparo, do seu amor e da sua luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o nome do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos. E que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Amém. E amanhã, se Até Deus amanhã. quiser. Que a gente consiga ser, né, pelo menos um dia ser chamado de verdadeiros cristãos. É. Tchau, Verdade. até amanhã. Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã. Valeu, Vamos gente. refletir. Tchau, Vamos gente. refletir.